Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar do caso da Lana, um caso que ocorreu ano passado, março de ano passado, que ainda não tem solução, né? Ainda não aconteceu ainda o julgamento, vocês vão entender o caso direitinho. Eu não sei se esse será o vídeo de segunda-feira, se esse será o vídeo de quarta, ou se será um vídeo extra. Então, fica em aberto quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Tivemos a vitória aí de pessoas que preferem o microfone dessa forma, disseram que o áudio fica melhor, então vai ser assim que a gente vai deixar por enquanto. Se você está chegando agora por aqui e não sabe como funciona, geralmente eu trago casos que não tiveram uma resposta, não foram solucionados, e a gente tenta entender aqui através das cartas alguma resposta ou como que pode ter acontecido. Lembrando que eu falo sempre no vídeo aí de sexta-feira, tem gente que acha que é apenas uma frase de efeito, mas não é. Eu digo que se vocês querem uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma resposta, não todas, e não solucionar o caso. Essa questão fica aí para as autoridades competentes, né? Eu posso fazer vocês entenderem mais ou menos o que pode ter acontecido num caso, por exemplo, onde não se sabe o que pode ter acontecido, né? Não tem um direcionamento, nenhuma pista sequer. E geralmente, assim, com o que eu trago aqui, a gente consegue uma direção de desaparecimento. Se a pessoa se perdeu, se não, se ela foi pega, né, por alguém, se ela pode estar ainda ou não com vida. Essas coisas, assim, geralmente eu consigo dizer. Mas não esperem que eu vou falar onde a pessoa está, que eu vou falar que alguém é culpado ou não. Muitas vezes eu recebo esse tipo de questionamento. Ah, mas por que você não fala quem foi? Gente, vamos ter um pouquinho mais de consciência, colocar a cabecinha para pensar mais, né? Agir aí não só na emoção, mas com a razão. Essas mesmas pessoas que me pedem para dizer quem foi, muitas vezes podem ser as mesmas que vão chegar e falar assim: peraí, mas você não pode acusar sem provas. Você não pode dizer que foi uma pessoa ou não que fez determinada coisa. Você não pode fazer isso, você não pode dar essa esperança para a família, você não pode tirar a esperança da família, enfim. Tá? Então, assim, o que eu sempre falo é que eu posso dar uma resposta ou alguma. Eu não posso dar todas, infelizmente. Por mais que eu quisesse, existe uma lei, não só na Terra, como na espiritualidade também, tá bom? Eu não posso interferir no livre-arbítrio de ninguém. Quem se consulta comigo sabe disso, que isso é uma tecla que eu bato bastante. A não ser que eu queira acrescentar coisas no meu karma, e sinceramente eu não tô muito afim, né? Então vamos ter essa consciência, vamos raciocinar um pouquinho, pensar, tá bom? Antes de julgar quem quer que seja. Então é isso, eu trago o caso, geralmente eu faço um resuminho aí do que aconteceu para muita gente que não conhece, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem o caso, não sabem quem é a pessoa que eu estou trazendo a história aqui. Então, para apresentar, resumir, vocês ficarem por dentro do que aconteceu, para não chegarem aqui simplesmente na leitura da carta, mas o que aconteceu com a pessoa? E que caso é esse? Eu não conhecia. Entende? Eu dou geralmente uma resumida. Quando não, eu explico o porquê e depois a gente parte para as cartas para a gente entender o que pode ter acontecido nesse caso. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se ainda não tiver inscrito, ativando o sininho de notificação, compartilhando esse vídeo com seus amigos, você me ajuda bastante na divulgação do canal. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais que eu deixo aqui para vocês. Meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo nas redes sociais que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar nosso caso de hoje. Como eu disse para vocês, esse caso aconteceu ano passado, tá? Especificamente aí em março do ano passado, quando a Lana tinha 25 anos e ela foi na casa de um empresário, na companhia de amigos, ali para assistir um evento musical. Ao que tudo indica, né, segundo testemunhas, quando esse evento acabou, todos foram embora e a Lana permaneceu na companhia desse empresário, na casa dele. Acontece que nesse dia ela foi atingida por um disparo na cabeça. Uma ambulância foi acionada para o local e esse empresário teria fugido. Ela foi socorrida, mas
Parece que ela já estava sem vida quando eles chegaram lá. Todos os levantamentos foram feitos, né? Ali a perícia inicial, a polícia foi acionada, testemunhas foram ouvidas várias vezes, mas ao que parece ainda não aconteceu um julgamento e ele responde em liberdade, alegando inocência. Ele fugiu, né? Assim como eu disse para vocês, no dia que aconteceu, e no dia seguinte, segundo seus advogados, ele se apresentou ali por livre e espontânea vontade à polícia, se colocando à disposição da polícia, entregando ali aquele objeto que atingiu ela e dizendo que foi acidental, que simplesmente ela havia pedido para ele mostrar esse objeto para ela, quando repentinamente ali aconteceu um disparo. Ele disse que ele não conhecia ela, só tinha conhecido ali naquele momento, horas antes ou no próprio evento mesmo. Não tinha acontecido nenhum atrito, nada, nenhum desentendimento. Tava tudo normal quando ela pediu para ver esse objeto e aconteceu ali um disparo acidental na cabeça dela. Segundo ele, esse objeto, né, que atingiu ela, pra gente não ficar falando o tempo inteiro, ele adquiriu esse objeto 8 dias antes disso acontecer e que ela nunca tinha sido usada, né? Que ele não tinha nenhuma habilidade com aquilo, que ele havia adquirido apenas para proteção pessoal. E, enfim, né? Ficou por isso mesmo, já tem um ano, fez um ano agora em março. E, ao que tudo indica, ainda nada aconteceu, não aconteceu ainda o julgamento. E ele permanece alegando a sua inocência. Importante ressaltar que, mais uma vez, eu não vou acusar ninguém, eu só vou ver até que ponto, né, que essa pessoa pode estar falando a verdade, se as coisas aconteceram de forma que ele disse que aconteceram de fato. Tudo isso aqui que a gente geralmente vê, sem acusar, é sempre a minha interpretação aqui das cartas, tá bem? Então vamos ver, fazer uma tiragem aqui geral primeiro a respeito do fato, né, do dia do acontecido. A intenção não era nem tirar todas as cartas, mas como eu tive vontade, eu tô tirando. Eita! Falei que até eu me acostumar com esse microfone aqui vai demorar. Ele não conhecia ela antes? Não conhecia ela antes? Será? Não sei não, hein? Olha, complexo, tá? Bem complexo.
Gente, é muito complexo de fato, tá? Muito mesmo. Mas enfim, vamos lá. Primeiro ponto, primeira coisa que é preciso ressaltar. Esse moço, de fato, eu não vejo ele sendo fluxicheiro, não, tá? Pelo contrário. Vejo, sim, que ele pode ter aí certos desvios de caráter. Pode estar escondendo alguma coisa, sim. Eu acho que vai muito além do que ele disse que aconteceu, mas eu não vejo sendo proposital. Não vejo ele querendo tirar a vida dela. De fato, não vejo. Me desculpa quem acredita nisso, mas assim, como eu sempre digo aqui, o meu trabalho é passar o que as cartas estão me dizendo, entende? E é muito difícil, né? Porque em primeiro momento é o que a gente pensa. De fato. Ainda mais sendo mulher, né? A gente sempre tem essa tendência, assim, a ir para esse lado, né? De acusar numa situação dessa, tendo certeza de que o homem realmente fez. Mas eu não tô vendo. E tô vendo que vai tudo muito além do que ele realmente disse. Eu não acho que ele tenha conhecido ela naquele dia, não. Ou que pelo menos não tivesse tido algum tipo de contato antes. Não vejo. Eu vejo aqui uma questão de dinheiro envolvida. Aí eu não sei se ele se aproveitava dessa questão dessa posição financeira ou social dele, entende? Mas é o que eu tô vendo aqui, tá? Tá me dizendo sim que eles já tinham tido algum tipo de contato antes. Mas não é só isso. Tá me falando de questão de trabalho ou estudo. Ou eles estudavam junto, trabalhavam junto, tinha alguma relação com isso, em algum sentido, tá? Dinheiro envolvido também. Então, algo que não, eles não eram desconhecidos, não tinham se conhecido ali, tá? Isso sim pode ser uma das coisas que ele está escondendo. Acredito eu que eles tenham tido sim algum tipo de contato anterior, ou mesmo que não tivesse sido direto, que um conhecia o outro. Sabe quando você conhece uma pessoa, fulano de tal, até pelo fato dela estar na casa dele, né? Então assim, não foi algo que aconteceu do nada na rua, por exemplo, simplesmente ele encontrou ela e, sabe, não foi nada repentino. Então vejo sim que já conhecia. E aí pode ter sido através de algum amigo? Sim, né? Alguém que de repente levou ela à casa dele e aí sim eles se conheceram pessoalmente, mas já tinha algum tipo de relação, já tinha pelo menos ouvido falar, tinha, tá? O que eu vejo é que sim, eles tiveram algum tipo de contato anterior a isso, né? A esse fato. Aí aqui tá me falando da questão, de uma questão financeira, tá? Enfim, mas isso é apenas um palpite de que ele poderia se aproveitar dessa situação, né? De situação financeira para atrair meninas. Entendem? Mas, ó, muito claro que já se conhecia, tá bom? Mesmo que não diretamente se conheciam. Pode ser até por rede social, alguma coisa desse tipo, entende? E acredito eu que aconteceu alguma coisa, ou um flerte, ou o interesse dela por ele, ou dele por ela, entende? Eu vejo que pode sim ter despertado algum tipo de interesse amoroso, tá? Mas quando eu falo amoroso no tipo romântico apenas, é só pra vocês entenderem, né? De homem e mulher. Pode ser um flerte, alguma coisa assim, que pode ter partido de alguém, tá? Aí de fato fiquem abertos se era de repente só dele
eu vejo que muito provavelmente ele pode ter insistido em algo, entende? Algo pode ter saído do controle, de repente ele pode ter tentado forçar algo com ela, sim, mas eu não falo do ato em si apenas. Insistir, gente, só de você chegar, flertar com a pessoa, viu que ela não te deu muita brecha, você continua insistindo, isso é complexo, né? Eu vejo, sim, que foi algo que não foi premeditado, não vejo, tá? Pode ser uma coisa que realmente ou eu não tô sendo permitida ver, tá? Mas de fato eu não tô vendo. Não tô vendo se tratando de algo premeditado. Pelo contrário, toda hora eu tô batendo nesse microfone. Tá me falando de algo aqui, infelizmente, kármico dela, tá? Mas isso não é uma sentença, gente, como eu sempre falo. É algo que, infelizmente, fatores levam a pessoa àquilo, né? É como se ela fosse conduzida a um destino. E questões, sim, espirituais falando muito forte nesse caso. Então, muito provavelmente era algo que ela já estava propensa. Vocês veem que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes nesse tipo de caso, aponta essa questão, que diz que não é apenas algo aleatório, né? Algo acidental. Muitas vezes é algo que já estava traçado no espiritual, que vai muito, muito além do que a gente consegue enxergar. E aqui me dizendo isso, tá? Que ou ela foi com algum tipo de interesse, né? Tipo, de repente ele se demonstrou uma pessoa bacana e tal. Mas me fala aqui de relação. Então, ou ela já foi, eles já foram, já se encontraram com esse intuito de se conhecer, né? Eu vejo mais isso mesmo, dessa coisa de conhecer âmbito, essa vontade que aqui me fala da figura da criança, que ela estava empolgada para saber o que ia acontecer, como ia ser, que seria bacana, de repente conhecer gente nova, mas aqui me fala de relação, tá? Então, muito provavelmente algo aí despertando, tá bom? Eu vejo que sai um pouquinho de controle toda a situação, né? Não vejo, mais uma vez, sendo proposital. Não vejo, tá? Ao meu ver, sim, foi algo que saiu do controle. Ah, Jéssica, mas não significa que ele não tenha culpa? Não. Pelo contrário. Eu não concordo de se ter esse tipo de objeto dentro de casa, que você tá atraindo esse tipo de coisa pra você. Então pode ter culpa nisso sim, pra mim, ao meu ver. Ele não é 100% inocente. Com todo o contexto da situação. Eu falo que ele pode ser inocente no sentido de fazer propositalmente, de chegar e, entende? Simplesmente acabar com a vida dela ali do nada. Não vejo sendo isso. Mas pode ter uma culpa indireta? Indiretamente ele pode ser responsável pelo desencarne dela? Sim. E é simples isso de entender, sabe? Não é porque não fez proposital que ele de repente não tenha que pagar pelo que fez. Mesmo que seja culposo, né? Eu vejo isso, sabe? Algo saindo de controle. Não sei se eles fizeram ingestão de algo, tá? Não sei mesmo. Aqui pode estar me falando que sim, pode ser álcool, alguma substância, tá? Mas por que isso é importante? Muito. Isso interfere muito, isso influencia, tira a gente do nosso sentido principal, né? Quando a gente não tá mais em sã consciência dos nossos atos, né? E aí me fala dessa questão, né? Dela ter perdido a vida. E aqui já me retrata que pode ter acontecido algum tipo de
pressão da parte dele sobre algo, entende? E aqui pode estar me falando de algum tipo de relação, contato, forçar algo, sabe? Tipo, de repente uma intimidade ou um flerte mesmo, né? Assim, algo que de repente ela pode ter se mostrado que não queria, né? E ele insistiu. Aí pode estar me falando isso, tá bom? Mas não significa que isso em si tenha tirado a vida dela. De repente ela pode ter pego esse objeto para se defender? Pode. E aí algo aconteceu? Vejo que ele pode ser uma pessoa bem difícil nesse sentido, tá? Acredito que se investigar direitinho terá históricos, mas eu não posso afirmar que ele fez propositalmente, não mesmo. Seria de uma irresponsabilidade muito grande da minha parte, quando na verdade não é isso que eu tô enxergando, tá? Então, como eu sempre falo, eu vou passar pra vocês aquilo que eu tô vendo. Se eu não tô vendo, é isso. Aqui me fala sobre alguma questão que pode estar me indicando algum tipo de medicamento, alguma coisa. Será que ele tem, de repente, algum transtorno, alguma coisa que tira ele de consciência? Se ele não tiver ingerido nenhum tipo de substância, e isso inclui álcool ou outras substâncias ilícitas, né, que possam interferir aí na psique, entende? Que pode estar me falando disso. O que eu acredito que pode ter acontecido, né? Mas ele esconde sim alguma coisa. Ele esconde alguma coisa. Acredito que a gente ainda vai saber algo com relação a esse caso que a gente não sabe. Coisas que estão aí em oculto vão aparecer. Vão. Tem coisa aí por debaixo do pano. Muita informação que pode auxiliar a gente a conseguir entender o que aconteceu nesse caso. Eu acho que o que nos resta ver agora, né, é se ele vai pagar por isso, né, pelo que aconteceu com ela. Vamos ver se ele vai pagar pelo desencarne dela. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Eu acredito que olha, gente, muito difícil. Que ele pague mesmo, assim, sabe? A justiça ideal que a gente imagine, que pegue aí muitos anos de prisão. Não vejo. Eu vejo a justiça considerando ele aí. E pode ser que no julgamento, mesmo que não seja num primeiro, que ele seja considerado inocente. Tá bom? Isso tá muito claro aqui pra mim. Porque aí, mais uma vez, pode colaborar com o que eu vi que, de fato, pode ter sido sim um acidente ou algo que ele não fez propositalmente. Mas é o que eu falei, por mais que não tenha sido proposital, acredito eu que sim, pelo menos aí, por culposo, ele tem que pagar. Tinha que pagar, né? Porque, gente, uma vida não pode se perder assim e ficar por isso mesmo. As pessoas precisam aprender a ter mais cuidado. Que nem gente que tem essas coisas dentro de casa, tendo criança, e aí deixa em fácil acesso, aconteceu, ninguém tem culpa. Tem, não é pra ter. Vocês entendem? E não é por falta de informação, de conhecimento.
O que mais tem são casos assim. É difícil, por mais que a gente tente ter compreensão, é puxado. E aí, de repente, né, pagando a pessoa, sabe, não sirva de lição para outra e aprenda. Ah, mas é para defesa pessoal. E aí você vai fazer o quê? Alguém que vem assaltar a sua casa e levar coisas materiais, você vai tirar a vida da pessoa? Quer dizer, uma vida por uma televisão, por um computador? Eu acho que é também pedir demais, né? Então, vamos continuar aqui. Não vejo de fato, acredito que ele seja sim considerado inocente e que de alguma forma ele consiga provar alguma coisa, tá? Eu não sei se ele vai conseguir provar, os advogados dele vão ir atrás disso, né? De que ela foi até lá para ter algum tipo de relação com ele, tá bom? Não tô dizendo que é verdade, mas é o que tá me dizendo aqui. E isso pode, assim, favorecer ele, né? Por mais que ele pague aí de alguma forma, tenha que fiança ou pegue aí alguns anos, no fim das contas mesmo, vai dar nada e ele vai ficar em liberdade, tá bom? Isso que eu vejo aqui. É isso. Mais uma vez, não sou aqui a detentora da verdade, não é verdade absoluta, é apenas a minha interpretação das cartas. Para as pessoas que estão aí em busca de justiça por Alana, continuem em luta, em oração, tá bom? Se dedicando para isso. E eu acredito sim que uma hora ou outra toda a verdade vai vir à tona e a justiça de forma ou outra vai ser feita da forma que tiver que ser, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar a sua sugestão de vídeo se você ainda não deixou. Se tem algum outro vídeo que você queira saber, pode colocar aí. Me diz aí o que você achou e até o próximo vídeo.